Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para tentar entender o que dizem as cartas sobre mais alguns confrontos no mundo do futebol. Hoje a gente vai tentar entender quais são as energias para os confrontos na Copa Libertadores, tá? Alguns avisos iniciais. São 4 confrontos, porque a gente está nas quartas de final, porém, apenas em 3 deles nós temos times brasileiros competindo. Então, eu vou me dedicar à leitura dos jogos desses 3 confrontos que envolvem times brasileiros por questões óbvias, né? Por eu ser brasileira, entendo eu que nenhuma pessoa que esteja inscrita no canal ou eventualmente que acesse o conteúdo que eu estou disponibilizando seja gringa, né? Então, pois bem, apesar de Colo-Colo e River Plate, algum deles, obviamente, passar para a próxima fase, a gente vai se dedicar a eles só na próxima fase. Então, ficaremos só nos times brasileiros, tá bom? Outra coisa, como de costume, lembrando, o tarô não é uma ciência exata, de forma que eu estou hoje, no dia 9/9, acessando as energias para os confrontos dos dias 18 e 19 de setembro. Confrontos de ida. Depois, nós, em outra oportunidade, faremos a leitura dos confrontos de volta. Até lá, nós temos algum tempo, certo? Até lá, muita coisa pode acontecer. Muitas energias podem mudar, decisões, livre-arbítrio, lesões, enfim, tudo isso. De forma que aquilo que eu disser aqui não é um martelo batido para o que necessariamente vai acontecer nesses confrontos. A gente tá no dia de hoje, acessando as energias dos confrontos, tentando dar uma olhada aí no que pode acontecer nesses confrontos. Não briguem comigo se o resultado não for o que vocês esperarem, se vocês torcerem para um time e esse contexto aqui das cartas mostrar um cenário não tão bom assim para o seu time. Muita calma nessa hora. Eu só interpreto o que sai para mim das cartas. Não briguem comigo. Vamos lá, então? Bora! Quero saber qual vai ser a energia do jogo de ida das quartas de final da Libertadores entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã no próximo dia 18 de setembro de 2024. O As de Espadas, o 5 de Espadas e o 7 de Copas, todas invertidas. O As de Espadas invertido traz a ideia de uma situação de distração, de falta de concentração, falta de ideias, de até frustração. Em seguida, o 5 de espadas indica violência e um certo tumulto. E, por outro lado, também ele pode indicar que o pior momento já passou. Enfim, a gente já conjuga tudo isso. Por fim, o 7 de copas invertido vai falar de uma situação em que a falta de oportunidades ou de opções. Em todos os significados que ele tem, a que mais se coaduna com um jogo de futebol seria essa, tá? Então, o que eu entendo disso daqui? Pensando no jogo. A necessidade de concentração vai ser muito grande, justamente porque me parece que os jogadores vão estar um pouco distraídos, um pouco fora da casinha, sabe? Viajando e tudo mais. Tanto que o 7 de copas também pode falar sobre um momento que a pessoa tá muito na vibe da ilusão e não tá pisando na realidade. Tá se falando em termos de falta de foco e de concentração. O que me preocupa mais é o 5 de espadas, que fala sobre violência em si. Parece que pode ter alguma situação aí de algum conflito, efetivamente, agora eu não sei dizer se é dentro de campo, se é fora de campo, mas me parece que as cartas trazem que vai ter alguma confusão violenta aí. Talvez, por vir o 7 de copas ao final, indicando aí falta de opção, falta de escolha, falta de oportunidade, pode ser que essa confusão seja dentro de campo. Falta de opção, de repente, de ter uma peça à disposição para colocar em caso de, como a gente viu que tem violência, um jogador para substituir. A violência, de repente, também pode ser uma falta muito forte de um jogador em outro, e aí precisa substituir, mas não tem uma peça mais adequada ali para aquele jogador que se contundiu. Pode ser também, mas me parece um contexto mais tenso para esse jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Então agora vamos para a energia das equipes desse confronto, começando, como de costume, pelo dono da casa, que nesse caso é o Fluminense. Fluminense Futebol Clube, 21 de julho de 1902. Quero saber qual vai ser a energia do Fluminense para esse jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro no próximo dia 18 de setembro de 2024. O Imperador invertido, o Rei de Ouros e a Torre. O Imperador, normalmente, ele é uma carta que fala sobre a necessidade de uma estratégia e de
uma postura mais racional. Quando ele sai invertido, portanto, ele indica justamente o contrário, uma situação de explosão sentimental, emocional, tá? O Rei de Ouros fala sobre o trabalho duro em prol de um resultado de sucesso. A pessoa que está empregando ali muita dedicação para chegar onde quer chegar, sabe aonde quer chegar e sabe o que fazer para chegar lá. E aí no final a gente tem a torre, que é sempre uma simbologia de uma mudança assim inevitável, tá? É uma mudança abrupta e inevitável. O que me parece? Que pelo menos de início o Fluminense pode vir aí meio tenso, meio emotivo demais para esse jogo, com os ânimos muito à flor da pele, talvez por isso o 5 de espadas invertido indicando a confusão, né, a violência e tudo mais. Mas o Rei de Ouros demonstra que o Fluminense sabe bem aonde quer chegar e o que precisa ser feito para isso. E tem toda essa energia de colocar efetivamente a mão na massa para obter o que tá buscando. E aí, no final, a torre indicando uma mudança abrupta pode ser em relação a essa postura inicial muito explosiva, muito à flor da pele, tá? Pode indicar essa mudança justamente por conta dessa noção do que tem que ser feito para que efetivamente se consiga um resultado positivo. Ou então, também podemos ver pelo lado de, uma confusão, tal, muito ligada a esses 5 de espadas no contexto do jogo, que indica violência e tudo mais. Eventualmente, levando em consideração que ocorra uma situação de expulsão de um jogador, enfim, a torre trazendo mudança necessária e inevitável. Você tem um jogador expulso, você vai precisar mudar alguma coisa. Esquema tático, repensar a forma de jogar, enfim. Eu vejo muito por esse lado. Vamos ver o que as cartas falam sobre a energia do Atlético Mineiro agora. Clube Atlético Mineiro, 25 de março de 1908. Quero saber qual vai ser a energia do Atlético Mineiro para esse jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Fluminense no Maracanã no próximo dia 18 de setembro de 2024. O mundo, a morte e o 4 de ouros invertido. O mundo é uma carta que fala sobre realização, completude, equilíbrio, enfim. Pode até falar sobre viagem, mas neste caso, né, não se aplica muito apesar... Muito embora, muito apesar, é triste. Muito embora o Galo vá viajar para o Rio de Janeiro, né, para enfrentar o Fluminense, mas enfim. Em seguida a gente tem a carta da morte, que fala sobre transformação, uma nova etapa. Pode falar também em certo aspecto de deixar coisas passadas para trás. O que é muito interessante, porque se a gente for olhar depois para o 4 de ouros invertido, ele fala justamente disso, que assim, os problemas tidos até então, resolvidos ou não, eles já passaram. Então agora é focar no que tá vindo e resolver o que tá chegando, começar a acreditar um pouco mais em si mesmo e utilizar tudo que puder como aprendizado para evoluir, né? O que eu vou arriscar aqui dizer? Assim, as cartas de ambos os times, elas são um pouquinho delicadas em alguma medida. Eu acredito que, assim, o Galo, ele, pela carta do mundo ter saído em primeiro, e aí vir na sequência uma carta de transformação na sequência, e a carta do mundo falar de realização, eu arrisco dizer que pode até ser que o Galo abra o placar num primeiro momento. Mas vem a morte e mexe um pouco com as coisas aí, e aí depois, quando chega o 4 de ouros, o negócio fica aí um pouco delicado. Ao passo que a gente tem aqui o Fluminense começando com o Imperador invertido, que é aquela história de a parte emocional tá muito à flor da pele, e a carta de mudança significativa estar justamente no final. Ao passo que a gente tem o Rei de Ouros aqui no meio, que indica uma consciência do que deve ser feito para conseguir obter bons resultados. Então, eu arrisco dizer que possivelmente, tá? Atenção para minha palavra, possivelmente, não estou falando que vai acontecer. Possivelmente o Galo pode iniciar aí melhor o jogo, mas alguma coisa dá uma virada e pode ser que o Galo até consiga converter essa melhor fase no início do jogo em gols, efetivamente, mas se isso acontecer, o Fluminense eu acho que consegue dar uma resposta e pelo menos deixar o placar igual ali, equilibrado. Pelo menos. Mas vamos ver o que acontece, tá bom?